todo instante estaremos vivendo vinculados ao plano maior. Então essa proposta do guardar um dia específico, na verdade se traduz pela nossa ligação diária com Deus. A nossa necessidade de, a todo dia, lembrarmos que somos espíritos transitoriamente vestindo um corpo de carne. Que estamos aqui em passagem. Que aqui não é uma estação de férias. E que por mais longa que seja a nossa vida na Terra, ela é muito curta. Não passará de um breve instante, de um piscar de olhos, quando observamos essa vida em relação à eternidade. Então, lembremos sempre, somos espíritos. E a vida normal é a vida espiritual. A vida do corpo é uma vida passageira. No quarto mandamento, nós teremos: honrarás ao teu pai e à tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra, que o Senhor teu Deus te há de dar. Honrarás ao teu pai e à tua mãe. Quando procuramos no dicionário Aurélio, por exemplo, o que significa honrar, teremos que significa glorificar. Glorifiquem o seu pai ou a sua mãe. Olha que mensagem positiva. Quantas vezes, quando nos tornamos independentes, esquecemos dos nossos pais e de nossas mães? Os deixamos de lado, como se não precisássemos mais deles. Ou relegamos eles, abandonamos muitas vezes. Quando os consideramos já em idade avançada, para não termos trabalho, quantos os esquecem em casas de repouso, não indo visitá-los? Sem dúvida, muitos estarão muito bem tratados, mas e a ausência? E a saudade que fica? Outras vezes, temos possibilidades, mas não procuramos saber se eles estão precisando de algo. O que nós poderemos auxiliar? Não poderemos esquecer que durante, no mínimo, 9 meses, nossa mãe nos sustentou em seu ventre. Quantas madrugadas para que tivéssemos ali todo um processo de gestação em equilíbrio. Depois, os anseios do nosso pai, da nossa mãe, para que crescêssemos fortes, sadios, que pudéssemos ingressar numa escola a fim de estudar, nos formarmos, e depois o abandono. É uma grande ingratidão, já que não poderemos esquecer que as famílias são projetadas na espiritualidade, que ninguém vem ao acaso com aquele pai e com aquela mãe, mas que aquela ligação se faz por necessidade de todos esses espíritos envolvidos no âmbito da família, que já tiveram vínculos no passado, via de regra, e que agora voltam juntos para se harmonizarem ainda mais e crescerem. Então, o abandono de uma das partes, com certeza, deixará essa estrutura desequilibrada. É algo atual isso? Quando observamos na mídia televisiva ou radial, observamos quantas vezes o desmantelamento da família, como se a família não fosse algo importante. Muitos chegam a questionar a própria família, se está na moda. Ora, a família é o marco do progresso espiritual, moral da Terra. E ela é justamente um cadinho depurador dos espíritos. E é um treino. Como nós poderemos seguir a proposta de Jesus de amar ao próximo toda a humanidade se não conseguimos nos dar bem com 1, 2, 3, 4 pessoas ao nosso lado, dentro do mesmo teto? Então é um grande exercício. Por isso a necessidade de honrar, de valorizar, de glorificar a bênção da proposta família. Honrarás ao teu pai e tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra, que o Senhor teu Deus te há de dar. Lembrando que a questão de ter uma vida dilatada na terra, para aquelas pessoas que não tinham uma visão espiritual tão ampla, que o objetivo era a vida no mundo, a vida da terra, era algo muito importante. Não poderemos esquecer também o Sermão da Montanha, onde afirma que
herdarão a terra os mansos e pacíficos. Quando a terra for um mundo de regeneração, de paz, aqui estarão aqueles mansos e pacíficos. E aquele que honra seu pai e sua mãe demonstra, sem dúvida, essa pacificação íntima. O quinto mandamento: não matarás. Não matarás. Observamos nos dias atuais ainda quantas crises, quantas violências, guerras, assassinatos, assaltos, crimes horríveis. E falamos, mas esse mundo está... Será que nós poderemos afirmar categoricamente que nunca mataremos? E ao afirmarmos que não mataremos, já pensamos que esse matar é mais amplo? Quantas pessoas não matam o sonho do esposo ou da esposa? De um filho que tem um ideal de vida, que quer estudar uma profissão, quer estudar medicina, por exemplo, e o seu pai quer que ele siga a carreira do direito, pelo orgulho da família, e mata o sonho, o ideal daquele jovem, que muitas vezes se torna até o advogado mais frustrado. Ou fulano não quer tal profissão, o meu pai não quer tal profissão porque não remunera tão bem quanto outra, mas até que ponto, se eu for um bom profissional, eu não conseguirei uma boa remuneração também? Ou pelo menos trabalharei de forma agradável, estarei bem, seria um bom profissional naquilo que eu desejar? Como isso é importante. Há pessoas que vão matando o sonho das outras. Quantas não matam as horas? Não matam as horas do dia, não fazendo nada, dormindo muito além do que pode. E aí encontramos a questão da preguiça. Só que aqueles minutos, aqueles segundos nunca mais voltarão. São muito importantes. São muito importantes. E ficaram para trás. O que eu poderia estar fazendo de positivo naquele momento? Não é verdade? Então, essa proposta do não matar, é óbvio, deveremos levar para o lado da agressividade, sim, mas é ainda mais ampla. Quantas pessoas não matam outras no sentido da vibração? Emitem suas ondas deletérias de ódio pelo pensamento. Estão ali matando a outra, imaginando-a doente, como sendo um indivíduo miserável, ou com as suas agressões de raiva, de vingança, estão matando. Como é ampla essa questão? A questão do pensamento. Convido nesse item o estudo do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, no livro 3º, quando ele fala das potências da alma, ao tratar do pensamento, da força do pensamento. Como será importante analisar isso quando focarmos esse item, o mandamento 5º, não matareis. O 6º mandamento, não cometereis adultério. Recordemos que Jesus, certa feita, disse: tendes ouvido o que foi dito, não adulterarás, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que se um homem olhar para uma mulher cobiçando-a, este em seu coração já adulterou com ela. E aí observamos como essa questão do adultério é muito mais ampla também. Jesus a amplia de tal forma, mostrando que a intenção já é contabilizada. A doutrina espírita, trabalhando essa proposta do Cristo, fala, mais uma vez, da força do pensamento, da ideia. O pensamento é uma fonte viva de ação. Criamos coisas, criamos fatos, feitos a partir do pensamento. Há imagens fluídicas que elaboramos. Chico Xavier, certa vez, enquanto autografava alguns livros no Centro Espírita em Uberaba, a fila o aguardava e ele informa que de uma das pessoas que estavam na fila, ele podia ver toda uma cena de crime elaborada no pensamento.
a vítima, como aquela pessoa a abordaria, o que faria com o corpo, no pensamento. Então, quantas vezes no pensamento não erramos, não falhamos moralmente. Lembrando que moral é a regra de bem proceder. Diferenciar o bem do mal, procurando seguir as leis de Deus. Quantas vezes agimos contrariamente à proposta do bem e do equilíbrio pelo pensamento. Não chegamos a concretizar, mas sentimos vontade. Então vamos ampliando essa visão, não ficando restrito ao adultério, simplesmente. O esposo que deixou a esposa e teve uma ligação com outra mulher, ou a mulher que deixou o esposo e teve uma ligação com outro homem. Mas é muito mais ampla essa abordagem. O campo das intenções. No mundo de provas e expiações como o nosso, sem dúvida isso é muito difícil. Quantas pessoas ainda não têm as tendências inferiores? Allan Kardec afirma que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para mudar as suas más inclinações. Não é o indivíduo perfeito, mas aquele que se esforça por alterar as suas más inclinações. Então, enquanto estamos fazendo esforços, isso é muito positivo. Nos esforçarmos pela mudança. Mas quantas pessoas também não adulteram? Notas fiscais. Não adulteram, e aí já partindo para outros sentidos, né? Não adulteram a balança, aquele comerciante. E aí isso vem de encontro com a proposta número 7, o mandamento 7, não furtareis, onde a pessoa desequilibra a balança para aquilo que pesaria 1000 gramas, pesaria 1 quilo, passe a pesar 900 gramas, mas o cliente não vai perceber, mas ele sabe que aquilo está errado. E foi um furto. Não furtareis, não roubar. E aquilo, ainda que pequenino, fica marcado na nossa consciência. E ao longo da vida, quantos quilos não teremos roubado? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Quantas vezes, inconformados com as injustiças da terra, nós não queremos dar o nosso jeitinho para lucrar. Só que nem tudo que aparentemente é lícito nos convém, afirmava Paulo de Tarso. Muitas coisas não são positivas do ponto de vista moral, espiritual, e fazemos porque os outros fazem, justificamos. Só que nós temos que ser esse exemplo para a sociedade. E a nossa consciência, justamente onde estão escritas as leis de Deus, é que haverá de nos cobrar. A consciência em paz é fundamental para todo o equilíbrio do nosso ser. Para o equilíbrio orgânico, para o equilíbrio mental, para o equilíbrio espiritual. Então será importante trabalhar uma proposta do bem. Quantos não roubam colando no colégio? É um tipo de roubo. Como eu não sei a resposta daquilo, eu olho o do meu vizinho. É um roubo. Eu estou roubando naquela prova. Não deixa de ser um roubo. E aí essa ideia do furtar se amplia de tal maneira que o nosso proceder diário fica sob análise. Lembremos sempre como diretriz, não façamos a outrem aquilo que não gostaríamos que outrem nos fizesse. E aí sempre teremos um peso e uma medida ideal. O 8º mandamento: não prestareis falso testemunho do vosso próximo. E aí temos a questão da maledicência, das fofocas. Quando muitas pessoas falam sem certeza, falam do outro para estarem bem com fulano ou com beltrano. E aí sempre será importante, antes de falarmos qualquer coisa, passarmos pelo crivo. O crivo da verdade, o crivo da bondade, o crivo da utilidade. Aquilo que eu vou dizer sobre alguma coisa ou sobre alguém, primeiro, é verdadeiro? Segundo, falar aquilo será bom? Será positivo? Terceiro, qual a utilidade de eu falar aquilo? Quantas coisas nós não
trabalhamos, nós não abordamos, que não é positivo, não é bom, denigre a imagem alheia. Só que nós, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, levamos adiante. Então será importante isso. Não testemunhar de forma falsa a respeito de quem quer que seja, porque não gostaríamos que outros falassem de nós. Se tivermos alguma coisa contra alguém, cheguemos a esse alguém e coloquemos aquela questão na mesa. Esse conselho é do Cristo. Se tiveres alguma coisa contra o teu adversário, vai e resolve entre você e ele. Se ele não ouvir, leva uma testemunha. Se ele ainda assim não der ouvidos, leva a comunidade. Em última análise, deixa-o a conta de nécio, de insensato, se aquilo estiver prejudicando somente a ele. Olha como a proposta é diferente. Não falar pelas costas, porque isso denota uma falha moral. E como o espírito caminha em direção a uma evolução espiritual, nós temos que trabalhar isso na nossa intimidade a fim de vencer esse cupim moral da sociedade, a maledicência. O 9º mandamento: não desejarás a mulher do vosso próximo. E o 10º mandamento: não desejarás a casa do vosso próximo, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem o seu servo, nem a sua servidora, nem de nada que lhe pertença. Então essa questão do 9º e do 10º a gente pode trabalhar em relação à cobiça, às coisas alheias. Por que invejar algo que o outro tem e nós não? Se cada um é um espírito que tem as suas necessidades. Cada um teve um passado, uma história de vida, uma história de existências, de tal forma que temos um projeto reencarnatório. Quando chegamos aqui na Terra, nós trazemos o quê? Toda uma bagagem do passado. E aí encontramos situações que nós precisamos enfrentar. Seja a dificuldade econômica, justamente para superá-la com trabalho, ou sermos resignados diante da impossibilidade dessa superação, ainda que com os nossos esforços. Uma questão de bens materiais, uma proposta de trabalho. Quantas vezes não invejamos o cargo de fulano? Só que não sabemos o que há por trás daquele cargo. Quantas vezes ele não é um escravo? Ah, mas o meu sonho é ser o presidente da empresa. E o presidente da empresa muitas vezes é aquele que acaba deixando a família de lado, trabalhando 18 horas por dia para dar conta ali das suas tarefas. E quando assumimos a presidência da empresa, muitas vezes falamos: ah, mas não era isso que eu pensava. Eu achava que a minha vida seria outra. Agora, aquele que assumiu aquela responsabilidade, que chegou até ali, era também o quê? Uma prova, uma missão para ele. Levar os seus funcionários adiante. Muitas vezes, aquele que mais possui é o devedor de todos e agora tem que trabalhar para o crescimento de toda a sua equipe. E como nós muitas vezes não pensamos de forma espiritual, nós invejamos. Então, somos espíritos. E o importante é não ter supérfluo. É lógico que a questão do supérfluo é difícil de se definir. Aquilo que é necessário para um não será para o outro. Mas dentro de um equilíbrio, do ponto de vista moral, aquilo que nos traz paz da consciência. Dentro da questão material, o necessário para a existência. Como será importante pautarmos que a cada um é dado conforme suas obras. Aqueles recursos que temos nas mãos, aqueles talentos, devem ser o quê? Movimentados. Para um dia, ao retornarmos à espiritualidade, percebemos que os multiplicamos, ao invés de enterrá-los. Então, quando fechamos esse 10º mandamento, como é atual ainda os 10 mandamentos de Moisés? E se temos dificuldade de exemplificar esses 10 mandamentos, quanto mais a proposta que está no Evangelho.
Quanto mais o complemento espírita. Mas tenhamos a certeza que esse caminho diário, esse esforço contínuo, vai fazendo com que compreendamos cada vez mais estas nuances morais, até o ponto de colocarmos no dia a dia essa prática. Comecemos por ter vontade de mexer na nossa intimidade para melhor. Coloquemos pouco a pouco isso em exercício. E dia chegará que todo o nosso comportamento e nossa conduta estará pautado nessa proposta libertadora do amor, do equilíbrio, da paz. Envie sua sugestão de tema. Novamente o nosso e-mail, contato@avidacontinua@terra.com.br. Estamos aguardando sua dúvida, sua sugestão, seu questionamento. Ajude-nos a fazer esse programa. Com certeza, com a sua participação, ele ficará muito mais dinâmico e atenderemos às suas expectativas. Muita paz, uma ótima semana, até a próxima oportunidade.